Graça e paz, amados irmãos. É um prazer, sempre uma alegria. Nós temos o privilégio de nos reunirmos para aprendermos os ensinamentos sagrados da palavra do nosso Deus. Quero convidar os irmãos aqui na igreja, você também que nos acompanha na sua casa, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. E o nosso texto de hoje está nos últimos versículos, no último parágrafo deste capítulo, dos versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27. Meus queridos irmãos, esta mensagem de hoje se propõe a chamar a sua atenção, a desafiar você a ter um outro olhar com relação ao reino de Deus, a desafiar você a amar este reino profundamente, o reino de Deus, que aqui está representado através da vida de vocês, que é muito maior do que isso daqui, o reino de Deus na terra, e que nós somos desafiados a amar, a nos comprometer e a fazê-lo crescer como instrumentos nas mãos de Deus para isso. Leamos, eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem o que nos diz o texto, um texto muito rico, muito interessante também. Nos diz assim o evangelista que, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhes disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Que Deus nos abençoe na exposição, explicação e aplicação da sua palavra nesta noite, meus irmãos. Esse é um texto, como disse, muito interessante, muito rico também, e que nos apresenta aqui como lição principal que Jesus quer nos ensinar o cuidado que nós devemos ter para não escandalizar o reino de Deus. E o que está por trás, o que deve nos motivar a ter esse cuidado. Quero falar sobre isso aqui para os irmãos, à medida que a gente vai caminhando aqui. Observe que Mateus, ele inicia o seu texto trazendo uma informação interessante, que é importante. Essa primeira informação que ele traz aqui quando ele diz: tendo eles chegado a Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, era considerado um centro de recolhimento de impostos, importante ali para a região, para o contexto daquela ocasião, naquele momento ali, naquela época. Jesus não estava por muitos dias com os discípulos, não estava ali em Cafarnaum, estava ausente nas suas viagens, espalhando o evangelho, pregando o evangelho, realizando os seus sinais, os seus milagres em várias outras cidades. E como é que você sabe disso? É só voltar os versículos anteriores, os capítulos anteriores, logo você vai perceber isso, que Jesus com seus discípulos não estava
por aqueles dias ali, já há alguns dias, na verdade, ali na cidade de Cafarnaum. E essa deve ter sido a razão, muito certamente, porque Jesus ainda e Pedro não havia pago este tipo de imposto ali. Mas agora eles estão de volta. Jesus está de volta com os seus discípulos à cidade de Cafarnaum, né? E um detalhe interessante é que a cidade de Cafarnaum era usada por Jesus como um centro das suas operações, como uma espécie de QG. A base missionária de Jesus era ali em Cafarnaum. E isso você pode observar não só aqui no Evangelho de Mateus, mas você vai encontrar isso também nos outros evangelhos também, de maneira recorrente, se referindo a Jesus ali em Cafarnaum com os seus discípulos. Outro detalhe que é importante também para a nossa compreensão aqui, nos ajudar na compreensão da lição desse texto, é que a cidade de Cafarnaum era a cidade onde Pedro morava. Ele tinha residência fixa ali. Como é que nós sabemos disso? Quando você observa lá o capítulo 8 de Mateus, versículos 5, 14 e 15, nos traz essa informação. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Jesus estava ali em Cafarnaum e, portanto, nós somos informados, não só nesse texto aqui, mas também em outros textos, a respeito de que Pedro morava na cidade de Cafarnaum. Além de ser a base missionária, a base das operações de Jesus, ali também era a residência, a cidade onde Pedro também residia. Mas o versículo 24 ele prossegue e ele nos diz que quando eles então retornam para a cidade, Pedro recebe a visita de no mínimo 2 cobradores de impostos, né? Aqui está no plural. Então esses cobradores de impostos se dirigem a Pedro e então fazem essa pergunta aqui para o apóstolo Pedro. É importante a gente entender quem eram esses cobradores de impostos. A primeira informação que é importante a gente saber é que esses cobradores de impostos, eles eram judeus. Opa, isso aqui é importante. Por quê? Se eram cobradores de impostos judeus, significa que não é um imposto romano, é um imposto judeu. E isso aqui é muito importante você entender logo de início. Que tipo de imposto é esse que Jesus e Pedro está sendo cobrado? Esse tipo de imposto, meus irmãos, era um imposto referente à manutenção do templo lá em Jerusalém. Esse tipo de imposto, na verdade, ele havia sido estabelecido lá no Antigo Testamento. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 30, versos 12 a 14, também 38, verso 26 e outros textos, você vai encontrar essa determinação para os judeus que tinham, a partir de 20 anos para cima, eles tinham essa obrigação, eles eram obrigados a pagar esse imposto anualmente, antes da festa da Páscoa, para a manutenção do santuário, a manutenção do templo de Jerusalém. E apenas os sacerdotes eram isentos desse tipo de cobrança, desse tipo de imposto. Mas observe que na sequência do texto, aqui mesmo no verso 24, nos diz que esses cobradores de impostos, eles se dirigem a Pedro, não se dirigiram a Jesus. Provavelmente porque Pedro era morador. 2 opções aqui nós podemos pensar. Primeiro, porque Pedro era provavelmente ali sendo morador, então eles se dirigem a Pedro para cobrar esse imposto. Uma outra possibilidade é que eles não se dirigiram a Jesus considerando quem era Jesus. Jesus era o mestre, considerado o mestre, já era muito conhecido. Então, talvez para não constranger Jesus com esse tipo de cobrança, eles se dirigem ao seu discípulo, a Pedro, e não ao próprio mestre, ao próprio Jesus Cristo. E observe que eles vão dizer, né? A pergunta é essa: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? As dracmas que ele se refere aqui são moedas de pratas, moedas gregas,
e que correspondiam aqui ao valor do imposto que era estipulado, que cada judeu deveria pagar ali. A pergunta foi formulada se ele não paga imposto. Aqui eu acho que é interessante a gente se atentar que a pergunta do cobrador do imposto que dirigiu a Pedro não foi o teu mestre não pagou o imposto, não pagou ainda. A pergunta é, não paga ele o imposto? Quer dizer, é alguém que não obedece a essa lei, é alguém que não respeita e não cumpre com esse tipo de determinação, não paga esse imposto. Por que isso é importante? A gente vai notar isso lá na frente, guarda essa informação aí por gentileza. Mas é interessante a resposta de Pedro. Qual foi a resposta de Pedro? Sim, é claro que ele paga. Né? É interessante a gente observar aqui, né? Pedro prontamente responde ao sacerdote, ao cobrador de imposto, de maneira afirmativa, sem titubear. Isso aqui demonstra, meus irmãos, certamente a boa reputação que Pedro tem do seu mestre. É impossível o mestre não pagar impostos. É impossível ele ser alguém que não cumpre com as leis. Isso demonstra aqui que Pedro não tem nenhuma dúvida com respeito à honestidade e à lisura do próprio mestre também. Mas, quando Pedro se dirige para a casa onde Jesus está, ele é surpreendido pelo próprio Jesus. E nós somos informados que nem Pedro e nem Jesus pagou ainda esse tipo de imposto. Uma dracma equivalia, para vocês terem uma noção, uma ideia, a um dia de serviço, a um dia de um operário. Né? Então, tinha um valor considerável, um valor importante. Mas você pode observar aí que a pergunta do cobrador foi dracmas, no plural. Aqui, desde aquela época, já existiam os cambistas, né? Então, o imposto exigido era uma moeda de uma dracma, mas como os cobradores de impostos precisavam fazer o câmbio, fazer a troca dessa moeda que era grega para a moeda judaica, então eles cobravam uma taxa, e por isso eles cobram então 2 dracmas por cada indivíduo, por cada pessoa aqui. E aí você observa que lá na frente, já adiantando essa informação aqui, quando Jesus diz para Pedro, vai ao mar, lança o anzol, você vai fisgar o primeiro peixe que você fisgar, você vai abrir a boca dele e vai ter na boca desse peixe o quê? Uma moeda. E ele chama essa moeda de stater. Essa moeda chamada stater equivalia a 4 dracmas. Por isso Jesus disse, toma, retira essa moeda, essa stater, e entrega ao cobrador de imposto. Paga o meu imposto e também o teu imposto ali naquela ocasião, naquele momento. Muito bem, meus irmãos. Então, o texto prossegue. E aí, como eu estava dizendo, Pedro se despede ali responde a contento ao cobrador de imposto e se dirige então para se encontrar com Jesus. E eu já disse para vocês, está aí no verso 25, Pedro é surpreendido pelo conhecimento de Jesus. Né? E o que nos diz o verso 25? Jesus se dirige a Pedro com uma pergunta. A pergunta é, Pedro, de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus filhos ou dos estranhos? A resposta é simples, dos estranhos. Os membros da família real, eles não têm a obrigação de pagar impostos. Alguém aqui é filho de algum rei? Na verdade, eles são mantidos pelos tributos da população, dos cidadãos. Por que Jesus faz essa pergunta para o apóstolo Pedro? O que Jesus quer ensinar quando ele diz, Pedro, de quem os reis da terra cobram imposto? Dos seus filhos, dos filhos deles ou dos estranhos?
O que ele quer mostrar para nós aqui, meus irmãos, é que ele é filho do rei. E ele, sendo filho do rei, ele não tem a obrigação de pagar esse imposto. Jesus quer deixar claro para o apóstolo Pedro ali, que essa não é uma obrigação que se refere a ele. E, de certa maneira também, não se refere ao apóstolo Pedro. Porque Jesus Cristo é filho de Deus por natureza. Ele é filho do grande rei. E o apóstolo Pedro e os demais discípulos de Jesus são seus irmãos por adoção. Mas a pergunta não envolve Pedro ainda, envolve apenas o mestre, o filho do rei. E há outro detalhe aqui importante também. Se esse imposto era para a manutenção do templo, Jesus já havia ensinado que o templo era a casa do meu Pai. Jesus já havia ensinado, ele vai ensinar que ele mesmo é maior do que o templo. Ele já havia ensinado no capítulo 12, Jesus é maior do que o templo. Então Jesus está ensinando para Pedro o seguinte: Pedro, eu não tenho a obrigação de pagar esse imposto, porque eu sou filho do Deus vivo, porque eu sou filho do rei, porque eu sou maior do que o templo. Então, Pedro, eu estou isento desse tipo de cobrança. E aqui é interessante, irmãos, essa surpresa, Pedro ser surpreendido por Jesus, porque isso aponta e corrobora, reforça esse ensinamento, essa lição que Jesus está dando aqui para o apóstolo Pedro, de que ele é filho de Deus. Porque aqui você tem esse versículo 25 apontando para a onisciência de Jesus. Eu entendo que esse não é o ponto principal desse texto. Não está trabalhando aqui a onisciência de Jesus. Mas ele reforça o fato de que Jesus é filho de Deus, porque ele tem um conhecimento penetrante, um conhecimento profundo. Ele é onisciente. Então ele é filho do rei. Assim também como no versículo 27, colabora com essa informação de Jesus de que ele é filho de Deus, porque o versículo 27 aponta para a onipotência de Jesus, quando ele ali na sua casa diz para o apóstolo Pedro, dá essa ordem para o apóstolo Pedro se dirigir ao mar, lançar o anzol e fisgar o peixe, e nesse peixe vai ter um estáter. O que é isso? Sobrenatural, poder sobrenatural. Quem é este homem? Filho do rei. E que, portanto, está isento da cobrança de imposto. É claro, meus irmãos, que Jesus, aqui na sua encarnação, ele está limitado da sua glória, desvestido de todo o seu poder, mas a gente não pode esquecer que Jesus está sendo assistido durante todo o seu ministério pelo Pai. É só você lembrar do batismo de Jesus, onde é manifestado o céu se abre e Deus diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O Espírito Santo em forma de pomba vem sobre ele, pousa sobre ele, demonstrando e confirmando de fato, meus irmãos, de que Jesus, ele é filho de Deus. Mas por que isso é importante? Porque Jesus quer que o apóstolo Pedro seja informado de que ele não tem obrigação, o dever de pagar esse imposto. Porque Jesus quer dar uma lição especial. A lição mais importante desse texto, ao meu ver, está no último versículo, o versículo 27. Qual é essa lição? Que lição é essa que é a mais importante? Meus irmãos, Jesus nos diz no verso 27, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por ti e por mim. Qual é a lição preciosa que nós temos aqui? Jesus está dizendo: Pedro, eu não sou obrigado,
Mas, Pedro, para que não escandalizemos, faça isso. Eu me submeto a esse imposto. Eu me submeto às autoridades. A palavra escandalizo aqui no texto, irmãos, não é difícil de você entender a compreensão na própria tradução dessa palavra, já traz o sentido para nós, já estamos acostumados com isso, mas a ideia é essa, é você causar ofensa a alguém. A ideia significa que quando você escandaliza, você pode causar tropeço ou ser a causa de tropeço para alguém. E qual é o contexto aqui? O reino dos céus. Qual é o centro aqui da atenção e da preocupação de Jesus Cristo? O reino dos céus que ele veio implantar no mundo, na terra. Qual é a lição desse texto para nós, então, nesta noite? Não escandalize o reino de Deus. Não escandalize o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus estava no mundo e ele esteve no mundo a serviço do reino de Deus. Ele esteve no mundo não para fazer a vontade dele. Ele esteve no mundo para fazer a vontade do Pai. Ele estava totalmente comprometido com o reino de Deus. Ele estava totalmente envolvido com o evangelho que ele pregava. Alguém, se ele não pagasse esse imposto, poderia causar, ainda que não tivesse sido essa a intenção de Jesus, mas poderia causar a alguém, a algum judeu qualquer, uma impressão errada. Jesus não vai pagar o imposto para a manutenção do templo. Jesus, o Messias, que diz que é o Filho de Deus, não obedece às leis ou à lei do Antigo Testamento. Olha aí o prejuízo. Olha aí o escândalo. Olha aí a pedra de tropeço. Ou alguém poderia pensar: Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido do Antigo Testamento, não ama o templo de Jerusalém como nós amamos. Ele não se preocupa com a sua igreja. Ele não se preocupa com o grande e sagrado templo de Jerusalém. Qual é a preocupação de Jesus? Qual é a motivação de Jesus? Para não causar escândalo para quem quer que seja dos seus dias, se ele não pagasse o imposto, se ele não fizesse algo que ele não tinha o dever de fazer, que ele não tinha a obrigação de fazer, mas motivado por esse interesse, por esse cuidado, ele se submete a obedecer às autoridades, preocupado em não ser motivo de escândalo para o reino de Deus. Meus irmãos, essa lição é para mim e para você. Nós devemos estar envolvidos e comprometidos com o reino de Deus plenamente. Nós fomos chamados a estar comprometidos, envolvidos, e não só isso, mas vivendo pelo Evangelho integralmente. E nós devemos ter esse zelo, esse cuidado, essa preocupação em não causarmos e nem sermos motivo de escândalo para o reino de Deus. Devemos nos preocupar para não sermos pedra de tropeço, não nos tornarmos pedra de ofensa, rocha de ofensa para aqueles que se achegam ao reino de Deus. Mas você não deve ter essa preocupação, esse cuidado de não escandalizar o reino de Deus, não somente por causa do medo da disciplina, do medo de errar. Não foi isso que motivou Jesus.
E não é isso que deve motivar a nós também, quando nos policiamos, quando nos vigiamos, quando cuidamos do nosso comportamento, porque se eu errar eu vou ser chamado lá na frente, se eu errar meu nome vai estar sendo anunciado lá, eu vou ter que ser chamado pelo conselho, vou ser disciplinado, ou mesmo que não seja chamado no conselho, aqueles que vão saber do meu erro vão olhar para mim me condenando, me acusando, mas a motivação para nós não sermos escândalo para o reino de Deus deve ser por amor a Deus e por amor ao seu reino. Vocês acham que Jesus não amava o reino? Vocês acham que Jesus não ama profundamente o seu reino, o seu evangelho que está sendo implantado aqui neste mundo? Essa foi a motivação. Jesus foi motivado pelo amor ao Pai e pelo amor a nós. O seu reino que está sendo implantado neste mundo aqui. Qual tem sido a sua preocupação com respeito à sua conduta, à sua maneira de viver, como representante deste reino no mundo? Onde você vive? Você leva o nome de Jesus? Você é um crente? As pessoas olham para você e esperam a referência de um verdadeiro cristão, o bom exemplo, o bom testemunho. E qual tem sido a sua preocupação em preservar, em fortalecer, em fazer com que esse reino de Deus avance nesse mundo sem que sofra prejuízos por causa do nosso escândalo? Essa é a grande lição. Não escandalize o reino de Deus. E eu quero deixar algumas aplicações para os irmãos refletirem e para nos ajudarem nessa lição, nesse cuidado que nós devemos ter com relação ao reino de Deus neste mundo. Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira aplicação é que, como crente, você precisa ter a visão correta do reino de Deus. Para que você tenha esse cuidado, para que você se preocupe em não escandalizar o reino de Deus, você precisa ter em mente uma visão correta do que é o reino de Deus. Para muitos crentes, o reino de Deus é algo que está distante. Para muitos irmãos nesse país afora, o reino de Deus é algo que está indiferente à sua própria realidade, mas quando você observa nesse mesmo texto, na sequência, nós vamos perceber que o reino de Deus é algo que é real, já é uma realidade presente no seu tempo, nessa vida aqui, na sua vida. E nós não podemos desprezar isso, desconsiderar isso. O reino de Deus é uma realidade presente no qual se entra pela conversão e o qual exige de mim e de você humildade. É curioso porque aqui na sequência do texto, Jesus está dando essa lição, preocupado em zelar pelo o seu reino. Ele está ensinando isso para o apóstolo Pedro, um dos seus discípulos ali. Mas quando você chega no capítulo 18, você é surpreendido com a chegada de mais alguns discípulos e que não tem essa preocupação com respeito ao reino de Deus. São discípulos que não estão preocupados em servir o reino, mas em serem servidos. Observe que se você é um crente preocupado em não ser escândalo para o reino de Deus, você está preocupado em servir ao reino, não em ser servido. E é esse ensinamento que Jesus está dizendo aqui para o apóstolo Pedro. Mas quando você chega no capítulo 18, é dito assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus discípulos perguntando: quem, porventura, é o maior no reino dos céus? Vocês prestaram atenção na pergunta dos discípulos que chegaram agora? Quem é maior, Senhor, no reino dos céus? Essa pergunta dá a entender que é alguém que tem uma visão correta do reino, de alguém que
está disposto a servir o reino, ou de pessoas que querem ser beneficiadas no reino e pelo reino de Deus. Esses discípulos estão na contramão do ensinamento de Jesus. Eles estão preocupados em terem o primeiro lugar junto com o mestre. Eles estão preocupados em serem beneficiados, receberem os primeiros lugares ali. Não estão preocupados em servir o reino, em guardar o reino, preocupados com a sua conduta para o bem do reino de Deus. Mas eles querem ser servidos. E o que Jesus responde? Responde para esses discípulos. No versículo 2 nos é dito: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porquanto aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Você entende que o reino de Deus é um fato, é uma realidade? Você já se deu conta que você faz parte desse reino de Deus, que você está dentro desse reino de Deus, que você vive para o reino de Deus, e você se deu conta que você vive para o reino de Deus e deve viver para o reino de Deus, para servir ao rei e servir ao reino, e não para ser servido? Você já se deu conta que a sua igreja, esse ajuntamento aqui, é apenas uma pequena parte da realidade desse reino dos céus no mundo? Há uma legião de pessoas que fazem parte desse reino no mundo afora. Filhos de Deus, que no último dia serão manifestados, se ajuntarão, se encontrarão. Meus irmãos, esta é a realidade. O reino de Deus é real, está presente, você faz parte dele. Por que você está aqui nesta noite? Por que você se guia por essa palavra? Por que você ora ao Senhor? Por que você tem fé? Observe na sua vida. Todos os detalhes vão apontar para esta realidade de que você faz parte de um reino que já é presente e você faz parte dele. Então, como cristão, você precisa ter essa visão clara na sua mente, de que você vive num reino que já é presente, que já é real, e que você vive para este reino, e que, portanto, você deve ter essa disposição para não ser pedra de tropeço, para não ser escândalo para o reino de Deus. Mas você precisa também ter uma segunda consciência na sua mente, uma segunda compreensão. Você faz parte desse reino e você precisa ter a consciência da sua vocação missionária. Todo aquele que faz parte do reino de Deus, ele foi chamado para ser um missionário. Ele foi chamado para pregar o evangelho. É interessante como Jesus tem isso claro na sua mente. E é bonito de ver isso em Jesus, essa consciência em Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus está na igreja, na sinagoga, ele toma o livro do profeta Isaías, ele abre no livro do profeta Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha o livro de Isaías diante de todos ali, e ele diz para aqueles que ali estão na sinagoga: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus tem plena consciência da sua vocação missionária. Ele sabe que foi enviado pelo Pai ao mundo para fazer discípulos para ele, e ele faz isso a começar com os 12 apóstolos, e ele continua fazendo isso, ensinando os 12 apóstolos a fazerem isso também, e assim por diante, e cada pecador que é alcançado e passa a fazer parte desse reino de Deus, ele precisa ter essa consciência da sua vocação missionária, porque ele não pode fazer parte do reino de Deus não sendo um missionário.
sem ser um pregador do Evangelho, sem estar comprometido com a pregação do Evangelho. É por isso que no final do ministério de Jesus, lá no capítulo 28 de Mateus, ele vai ordenar para os seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações. Meus irmãos, assim como Jesus, você e eu precisamos resgatar essa vocação, a consciência dessa vocação missionária. O que isso significa, meus irmãos? Significa que você e eu precisamos viver o nosso dia a dia preocupado com os pecadores. Significa que nós devemos viver o dia a dia preocupado em ensinar a verdade para as pessoas à nossa volta. Ter a consciência da nossa vocação missionária significa ter disposição, ter apreço, ter prazer, ser desafiado e pregar o Evangelho todos os dias. Estar preparado para isso todos os dias. É você ter essa visão diante de você. É você olhar para o mundo, olhar para as pessoas, considerando cada pecador um discípulo em potencial, pela consciência da sua vocação missionária. Você faz parte do reino de Deus neste mundo e você não pode se ver como participante deste reino sem se ver como pregador do Evangelho. É preciso resgatar. E por que eu digo resgatar? Porque a impressão que nós temos é que ao longo dos anos, ao longo do tempo, como igreja evangélica, nós crentes deixamos para trás, perdemos de vista essa vocação missionária. E quem sabe, passamos a nos preocupar com o primeiro lugar entre Jesus. Passamos a nos preocupar em sermos servidos e não em ser servido. Há uma terceira aplicação que eu quero compartilhar com os irmãos ainda. Por trás desse cuidado para não ser pedra de tropeço ou escândalo para o reino, é preciso que você coloque os interesses do reino acima dos seus interesses pessoais. Isso nós vemos aqui no exemplo de Jesus, no verso 26, quando ele tem essa consciência de que ele não tem a obrigação com respeito a esse imposto. E ele diz, mas ainda assim, para não escandalizar, o que ele está fazendo? Jesus, no seu ministério, não foi um homem rico. Ele se contentou com um pouco. E com a graça de Deus e o sustento do Pai sobre a sua vida. E nesse momento aqui, Jesus não tem nem sequer 2 dracmas para pagar esse imposto. Mas ele não se importa em fazer o esforço, aquilo que ele pode fazer para providenciar. Porque Jesus coloca os interesses do reino de Deus acima dos seus interesses pessoais. Jesus poderia ficar tranquilo. Ele poderia mandar o apóstolo Pedro de volta aos cobradores de impostos e dizer, diga para eles que essa não é uma obrigação minha, porque eu sou o Messias, eu sou o Deus encarnado, eu sou maior que o templo. Mas Jesus não está preocupado com os seus interesses pessoais, mais do que ele está preocupado com os interesses do reino de Deus. Em outra passagem bíblica, Jesus vai dizer para os discípulos, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você é um crente que coloca os interesses do reino de Deus acima dos seus interesses pessoais, meus irmãos? Outro dia eu estava na fila do caixa do supermercado e geralmente quando eu vou no supermercado fazer alguma coisa na rua, eu sou um baiano, mas que não represento muito bem os baianos, na compreensão popular. Que baiano dizem que é tranquilo, gosta de uma rede, né? Eu gosto de uma rede também de vez em quando.
gosta de pescar. Eu também gosto de pescar. Mas eu gosto de fazer as coisas com uma certa rapidez, com uma certa agilidade. Então, quando eu saio para comprar alguma coisa no mercado, eu já falo para a mulher, eu vou e volto rapidinho. Vai preparando aí o café. E ela sabe que eu não demoro. E quando eu chego, então, na fila do caixa, eu vejo que está uma fila grande, eu já fiz isso. Eu já desisti daquele supermercado e fui para um outro supermercado, onde eu achava que não ia ter fila. O duro é que às vezes você chega lá e a fila está maior ainda. Mas eu cheguei nesse dia, nesse mercado, a fila estava razoável. E aí eu vou esperar. E eu estava ali esperando, 1, 2, 3, 4. E de repente, chega um senhor e entra na minha frente. Sabe aquela pessoa que, assim, não está acontecendo nada, né? Vou entrando aqui, ninguém está me vendo. Na hora eu olhei assim para ele. Dei aquela risadinha. Ele não olhou para mim, né? Ai. Nessa hora você lembra que é pastor. Você lembra que é crente da igreja presbiteriana de IP. Meus irmãos, nós somos chamados para colocar os interesses do reino de Deus acima dos nossos interesses pessoais. Você é alguém que brigaria com aquele senhor porque ele tomou o seu lugar, é direito seu, você estava ali, você chegou primeiro. Mas fazendo isso, eu poderia causar um escândalo. E talvez algum vizinho meu lá do prédio, passando, sabendo que eu era crente, que eu sou crente, sabendo que eu era pastor, pastor Valmir. Nós somos chamados, meus irmãos, a colocar os interesses do reino de Deus acima dos interesses pessoais. E quando você considera assim, você está mais suscetível a preservar o reino de Deus e a não ser motivo de escândalo. Há uma quarta aplicação que nós aprendemos com Jesus aqui ainda. Para você não ser escândalo para o reino de Deus, você precisa estar disposto a sofrer o dano, a pagar o preço pelo bem do reino. Foi o que Jesus fez aqui. Estão isentos os filhos. Os filhos do rei não precisam pagar impostos. Mas Jesus pagou o preço. Jesus teve que providenciar pela sua consciência e o seu compromisso em relação ao reino de Deus. Ele providenciou o preço e ele pagou o preço. Ele sofreu o dano. Meus irmãos, nós vivemos numa época, penso eu, em que as pessoas estão muito dispostas a exigir os seus direitos, mas estão muito lentas, não fazem muita questão em cumprir com suas obrigações, com seus deveres. Se ninguém estiver olhando, tudo bem, deixo passar essa. Mas se é um direito meu, não, é meu direito. Não vem não, eu vou lá. Eu vou rodar a baiana. É assim que o baiano diz? Mas e o reino de Deus? É um direito seu. E se você tiver que pagar o dano, sofrer o dano? E se você tiver que pagar um preço? E você vai olhar e vai dizer, mas isso não é justo, gente. Você vai lembrar que você faz parte do reino dos céus, que você representa o reino de Deus no mundo, que você foi chamado também, assim como Jesus, para sofrer o dano pelo bem do reino de Deus. Você chega na igreja, é interessante, eu fico olhando, observando, às vezes, e eu sei exatamente, talvez, se não de todos, mas da maioria de cada um de vocês, eu sei exatamente qual é o lugar preferido de cada um de vocês, aí onde vocês estão. A irmã Maria Leite, por exemplo, não está no lugar dela hoje. Não é, irmã Maria? Você chega atrasado no culto, tem um visitante no seu lugar.
Você vai fazer um escândalo porque ele tomou o seu lugar, chegou primeiro que você, mas ali já é seu por direito, né? Usa o capião, né? Usa o capião. E você chegou atrasado. E você está envergonhado. E você não quer sentar nos 2 bancos da frente que está vazio aqui à sua disposição, porque todo mundo vai ver que eu cheguei atrasado. Ô, equipe de acolhedores, pode fazer a gentileza de pedir para esse irmão sair daqui, porque esse lugar é meu? Sofra o dano. Pague o preço. Pelo bem do reino. Para não ser motivo de escândalo e para não ser a causa de tropeço para aqueles que estão chegando no reino de Deus. Meus irmãos, nós precisamos, é claro, eu não estou dizendo que você tem que abrir mão dos seus direitos, mas eu digo, se é um direito que para você usufruí-lo vai prejudicar o reino de Deus, eu quero encorajar você a abrir mão desse direito. Pelo bem do reino de Deus. Sofra o dano. E Deus vai te honrar por isso. Há uma 5ª lição que eu quero compartilhar ainda com vocês. Estou cheio de lições hoje, aplicações. Se você faz parte do reino de Deus, você precisa estar comprometido com a expansão do reino de Deus. Isso também nós aprendemos com Jesus aqui. Aqui nesse texto, mas em outros textos também nós observamos isso, e de maneira muito clara, lá em Lucas, de novo, capítulo 4, verso 43, olha o que Jesus diz para os discípulos. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Jesus tinha consciência do seu compromisso com a expansão do reino de Deus. Eu estou trabalhando com a igreja, com os irmãos, para que vocês orem a Deus, para que vocês busquem fazer discípulos para Deus. E eu disse para vocês, olha, que até junho ou julho, você tenha pelo menos um discípulo, esteja caminhando com pelo menos uma pessoa que não conhece, não é crente, ensinando para essa pessoa as verdades do evangelho e abençoando a vida dessa pessoa. Mas você não pode se limitar a apenas esta pessoa. Você precisa ter a consciência de que você foi chamado para fazer este reino de Deus avançar neste mundo, expandir, crescer. Então, toda e qualquer oportunidade, se você tem essa consciência, você deve aproveitar e você vai aproveitar. E Deus vai te abençoar, e Deus vai te usar, porque Jesus nos ensina aqui. Ele poderia ter ficado ali em Cafarnaum, mas a sua consciência com respeito ao crescimento do reino não lhe permitiu. Ele disse, eu preciso ir a outras cidades também pregar o evangelho. Qual é o seu discípulo, é o seu vizinho? Quem é que você está pedindo para Deus? E se Deus já te deu, você já começou a discipular ele? Que Deus te abençoe nisso. Que você seja um rico instrumento para a expansão do reino de Deus. Mas já saiba que isso não é suficiente. Que aí não encerra a sua missão. Que Jesus chamou você para ser colaborador juntamente com Ele, para a expansão desse reino. Então, onde quer que Ele te envie, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, tenha esse compromisso com a expansão do reino de Deus. Observe, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês não é simplesmente a consciência que você deve ter de que você não deve ser um escândalo para o reino de Deus. É muito além disso. Você deve ter essa consciência, mas motivado por essas lições, por esses entendimentos. E eu quero compartilhar com você nesta noite ainda a última aplicação. Pastor, Jesus está dizendo, ensinando aqui, que eu não devo ser motivo de escândalo. Mas e se eu escandalizar? Mas e se meu irmão escandalizar? Como é que fica? Jesus também apresenta uma solução.
E a solução, meus irmãos, é que nós devemos ter a consciência, e isso deve nos ajudar na nossa caminhada com o Senhor. Tenha sempre a consciência de que você não é perfeito. Você não é perfeita. Nós não somos perfeitos. E nós corremos o risco de sermos pedra de tropeço e rocha de escândalo. Observe o que Jesus diz, ainda dentro do contexto, lá no capítulo 18. Jesus reconhece que os escândalos são inevitáveis no mundo. O versículo 7 do capítulo 18, ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos. E aí ele diz: porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vier o escândalo. E ainda dentro desse mesmo contexto, e é interessante você ler o capítulo 17 e o capítulo 18, tendo essa visão, essa compreensão. Não há uma lacuna de tempo, não há um distanciamento entre semanas, é uma sequência de ensinamento de Jesus. Então, dentro desse mesmo contexto, onde Jesus está dizendo e exortando a nós nesta noite, para não sermos motivo de escândalo para o reino de Deus, ele também reconhece que é inevitável vir escândalos, e quando isso acontecer, Jesus dá a solução. O apóstolo Pedro chega para Jesus, aproxima dele no versículo 21, capítulo 18, e faz a pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu, observe a intenção de Pedro, a ideia é a seguinte: que eu tenha a obrigação de perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me escandaliza, ou que é motivo de escândalo, ou que pecou? E o que Jesus responde? Verso 22, não te digo que até 70 vezes 7. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus é bem matemático aqui, né? É bem cirúrgico. Não. Esse número é um infinito. Não importa se o teu irmão foi causa de tropeço, foi motivo de escândalo. Jesus está dizendo: no reino de Deus, você é chamado a perdoar. No reino de Deus, você é chamado a ter essa consciência de que você não é perfeito. Se esforce. Essa é a lição. Viva. Não, eu comecei dizendo, não seja motivo de escândalo para o reino de Deus. Faça todo o esforço. Leve isso muito a sério. Porque isso é sério. Mas tenha consciência de que você não é perfeito. E isso não é para aliviar a sua consciência e nem a minha consciência, mas é o que é. E o próprio Jesus reconhece isso. E se acontecer? E se eu tropeçar? E se o pastor for motivo de escândalo para vocês? Não dá o direito a vocês de virarem as costas para o reino. Não dá o direito de vocês de menosprezar o reino de Deus. Mas como súditos do rei, como irmãos em Cristo, Jesus nos chama a perdoar. Há alguém perfeito aqui nesta noite? Jesus está entre nós pessoalmente? Não. Mas há pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus. Há pessoas que foram salvas das trevas e inseridas, colocadas como participantes agora desse reino dos céus, o reino de Deus. Você vive nessa realidade. E você está sendo desafiado nesta noite e lembrado que você não deve escandalizar o reino de Deus. Mas que a motivação por trás disso não seja o medo da correção, da disciplina, mas o amor a Deus, o amor ao reino,
o amor aos seus irmãos. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração. Amém.